A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Jefferson Pereira e estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estamos na lição de número 11, do dia 10 de dezembro de 2017, comemorando aí o Dia da Bíblia, com a lição Adotados por Deus. Será o título da lição desta semana, Adotados por Deus. Estamos na lição da CPAD, do quarto trimestre de 2017, que trata sobre a salvação. E nessa lição, nós estaremos abordando o tema da adoção. Então vamos passar aqui para o texto áureo e a verdade prática, que nos diz o seguinte, o texto áureo: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Na verdade prática, a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Então, aí o resumo da lição, na verdade prática. A leitura bíblica, as leituras diárias são as seguintes: filhos de Deus mediante o seu grande amor. Isso é na segunda-feira. Na terça, uma relação de pai e filho mediante o amor de Deus. Na quarta, o testemunho do Espírito Santo quanto à nossa filiação divina. Na quinta, filhos de Deus revestidos de Cristo. Na sexta, verdadeiros e autênticos filhos de Deus. No sábado, os que anunciam e vivem a paz serão chamados filhos de Deus. Então, nós iremos agora passar para a leitura bíblica em classe. E como sempre fazemos, queremos convidar as pessoas que não estão participando da escola dominical, fazer um convite a você: participe da escola. É muito importante você que é crente estar na casa de Deus aprendendo a sua palavra. Então essa é a leitura bíblica da semana, Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 17. Com o objetivo geral, que é explicar que a obra da salvação, ou a obra de salvação de Jesus Cristo, nos possibilitou sermos adotados como filhos de Deus. Os objetivos específicos: apresentar o conceito bíblico de adoção, explicar a adoção no tempo presente e compreender a adoção plena no futuro. Como sempre aqui também dizemos, nosso objetivo nesse vídeo não é nos aprofundar no tema da lição, no assunto, mas sim apresentar a lição e mostrar para as pessoas o quão rico é o conteúdo das lições bíblicas da CPAD. Então, vamos começar agora no comentário, onde nós marcamos alguns pontos e aqui trazemos de forma muito rápida uma reflexão para todos aqueles que estejam assistindo esse vídeo. Então, no primeiro ponto da lição fala sobre o conceito bíblico de adoção. É o conceito bíblico e teológico. Então, nesse texto nós marcamos aqui, você pode ver aqui em vermelho, do lado esquerdo da sua tela: para se tornar filho de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo para então ser recebido pelo Pai como filho por adoção. Está aí em João capítulo 1, versículo 12, em Gálatas capítulo 4, versículo de número 5. No segundo ponto, fala sobre os benefícios da adoção, no segundo subponto do primeiro ponto. E aqui nós marcamos alguns deles, então são vários. Olha lá, vamos ler aqui para os irmãos. Segurança, confiança e sentido de pertencimento a uma casa eterna. Este termo lembra um lugar de refúgio, paz e descanso. Nesse sentido, no mundo conturbado em que vivemos, encontrar a casa do Pai é um grande alívio e um antídoto contra as perturbações, angústias e aflições nos dias atuais. Então são aí alguns dos benefícios de ser adotado por Deus.
No terceiro ponto, ou subponto, nós marcamos aqui um texto que diz o seguinte, é no ponto que fala sobre os herdeiros da promessa. Então, por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos, sem herança, sem direito, para nos tornarmos filhos, portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Então, você pode perceber que a adoção divina é algo que nos tira de uma condição de pecador perdido para uma condição de filho, de uma condição de criatura perdida para uma condição de filho e filha de Deus. Então, o segundo ponto fala sobre a adoção no tempo presente, a adoção hoje. Então, o primeiro subponto fala sobre parecidos com o Pai. E o texto que nós frisamos é esse aí marcado, que diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então nós, quando formos glorificados, seremos parecidos com o Pai. Também é um benefício presente de ser adotado, da adoção, é ser amado pelo Pai. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos ama extremamente. E aqui no finalzinho, nós destacamos o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus já fez muitas e muitas coisas por nós, e nós não podemos nem sequer enumerar as grandes coisas que Deus tem feito por cada um de nós. Então, o terceiro subponto, o segundo ponto, fala sobre os direitos e deveres na adoção. Então, aqui também nós marcamos os direitos. Foram legitimamente enxertados na boa oliveira, que é Cristo. Passarão a ter um novo nome, passaram a fazer parte de uma nova família. Foram emancipados da lei que gera morte. Todos os povos e raças, desde que tenham aceitado a Cristo, tornam-se filhos de Deus sem distinção. Gálatas capítulo 3, versículo 28. E aqui todos esses direitos nós vimos que estão embasados na Bíblia com as suas respectivas referências. E agora os deveres espirituais daquele que é adotado por Deus. Ele deve afastar-se ou apartar-se do mundo e do que é imundo, aí as referências, praticar a justiça e amar o irmão, buscar a perfeição do Pai, amar os inimigos, bendizer os que o maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. E também glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais. Então, é uma grande responsabilidade também ser adotado por Deus. No terceiro e último ponto, nós vemos a adoção plena no futuro. Falamos da adoção no presente e agora a adoção no futuro. Filhos eternos é o primeiro subponto. E aqui marcamos um texto que diz o seguinte: é verdade que há uma luta interna nos filhos de Deus quanto a essa esperança, conforme escreve o apóstolo Paulo. Nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8 e 23. O segundo subponto fala sobre esperando a adoção completa. Com certeza, aí quando estaremos com Deus, recebendo nossa herança, já salvos, com certeza aí será a adoção completa, onde estaremos para sempre, na casa do Pai, onde Jesus disse que na casa do seu Pai há muitas moradas. Então aí o terceiro e último ponto, que fala sobre exatamente a casa do Pai, onde nós para sempre viveremos com o Senhor, o nosso Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. A semana está bastante corrida, não consegui postar esse vídeo antes, mas estamos na luta. E o meu desejo é que você que não está participando da escola dominical, mas que assistiu esse vídeo até aqui, volte a participar. Participe desta obra, porque é glorioso poder estar aprendendo dia após dia na casa do Senhor. Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, em nome
de Jesus. Amém.